Você também tem a sensação de que o tempo está passando rápido demais? Às vezes, no final do dia, eu percebo que eu não fiz nada daquelas coisas que eu tinha me comprometido seriamente a fazer. E pior, eu acabo fortalecendo algumas crenças de que eu sou preguiçosa demais para conseguir concluir os projetos que eu começo. É uma sensação um pouco angustiante, você não acha? Sentir que você é sua própria inimiga e não parece ter uma forma de vencer essa luta. Mas tem uma coisa que está me ajudando a lidar com isso e talvez ajude você também. Procrastinação nunca foi sobre preguiça. Na verdade, é mais um sinal de alerta para a gente perceber que tem alguma coisa que não está muito bem encaixado. E se no próximo ano você quer parar de se autossabotar e se tornar uma pessoa mais perseverante, daquelas que tiram os projetos do papel como eu quero me tornar, fica comigo que eu vou te mostrar o que a neurociência diz sobre a procrastinação e vou te contar o protocolo que eu estou aplicando na minha vida hoje para que eu chegue em 2026 como uma pessoa perseverante e que tira finalmente os projetos do papel. A primeira coisa que eu precisei aprender foi que não é sempre ruim esperar. Você sabia que parar um pouquinho antes de agir pode aumentar a nossa criatividade, aumentar o nosso foco? Um pequeno intervalo de tempo sem você fazer nenhuma atividade, apenas se dando o espaço de sentir um pouco de tédio, é uma oportunidade para mudar planos quando necessário, porque às vezes a gente planeja uma coisa, mas na verdade aquela coisa que a gente planejou não é a mais eficaz nesse momento. Mas toma muito cuidado. Esse tempinho de espera antes de começar uma tarefa só funciona se for feito da forma correta. Pode acabar virando mais procrastinação em vez de tempo para a criatividade fluir um pouco mais. Esse tempinho antes de realizar uma tarefa precisa ser um espaço para a gente sentir tédio, para a gente dar uma relaxada, tirar um pouco dos estímulos na nossa mente, porque hoje em dia a gente está aí o tempo inteiro recebendo, consumindo estímulo, consumindo conteúdos que nem sempre são tão relevantes. E a nossa mente fica um pouco sobrecarregada. Então, esperar um pouquinho antes de começar uma tarefa é sobre você dar um tempo para sua cabeça relaxar e mudar de foco. Largar, por exemplo, o celular e começar a estudar exige um tempinho de relaxamento do cérebro mesmo, para você dar uma desligada daquilo ali e voltar para o foco. Isso tende a aumentar a nossa criatividade e a nossa concentração também. A gente precisa tomar cuidado para isso não se tornar procrastinação. E como a gente sabe que a gente está procrastinando e não se dando um tempinho criativo para poder começar a focar de verdade. Procrastinar é saber exatamente o que precisa ser feito, mas escolher não fazer. A gente está procrastinando quando a gente adia intencionalmente uma tarefa, mesmo sabendo que isso vai trazer prejuízo a longo e a médio prazo, talvez até a curto prazo. Então tem uma diferença entre tempinho para desligar da última tarefa e começar a se concentrar na próxima e adiar ou deixar para mais tarde uma tarefa que você sabe que se você não fizer agora, isso vai te prejudicar. É importante a gente entender que a procrastinação ela não está relacionada à falta de tempo. Quantas vezes você já não teve o dia inteiro livre e mesmo assim você não fez nada do que precisava fazer? Procrastinação rouba muito mais do que o seu tempo. Ela rouba suas oportunidades, rouba a confiança que você tem em si mesmo. Até eu chegar ao ponto de ser uma pessoa que não acredita que consegue tirar projetos do papel e concluir eles, eu comecei muitos projetos que não concluí. Procrastinei muitas tarefas que eu devia ter feito na hora certa. Mas isso não precisa ser assim para sempre. E antes da gente continuar e eu te contar qual é o protocolo que eu estou usando hoje para mudar esse hábito, a gente precisa mergulhar um pouquinho mais fundo no que está por trás desse comportamento, da procrastinação. Primeiro de tudo, genética. Sim, gente, eu preciso contar isso para vocês, mas procrastinação está bem ligada a um traço genético que chama baixa conscienciosidade. É um nome meio difícil, eu sei, mas pessoas que têm baixa conscienciosidade são pessoas que têm dificuldade em se organizar, que geralmente priorizam uma diversão imediata em prol de benefícios a longo prazo. E podem evitar tarefas estruturadas, rotinas. E se você se identifica com esse traço de personalidade, fique calma, isso não é um destino. Comportamentos são moldáveis e a gente pode treinar o nosso cérebro para agir de uma forma diferente. Mesmo que a nossa tendência natural seja querer ficar rodando o feed do Instagram em vez de ler um livro, ou estudar, ou fazer uma tarefa chata, uma tarefa doméstica. Não é uma sentença, você não precisa viver dessa forma para sempre. A segunda razão por trás desse comportamento é a indecisão.
Muitas vezes a gente não consegue tomar uma decisão. Por exemplo, o que eu vou fazer em seguida? Eu vou terminar esse vídeo e daqui a pouco eu vou precisar fazer outras tarefas. Se eu não souber quais tarefas eu vou fazer, provavelmente eu vou ceder ao entretenimento, vou assistir uma série, um filme, não vou fazer o que eu precisava fazer de verdade. Parece muito lógico na nossa cabeça adiar coisas porque a gente não sabe o que fazer. Afinal de contas, se eu não sei por onde começar, então é melhor não começar. Essa é uma das desculpas mais perigosas que a gente conta pra gente. Mas a gente só tá justificando uma indecisão, que tem uma solução, né? A razão por trás da procrastinação é o comportamento evitativo. A gente tende a evitar tarefas que demandam um certo esforço ou que trazem algum desconforto. Eu, por exemplo, odeio lavar louça. Eu acho que é a tarefa doméstica que eu mais não suporto. Depois que eu preciso lavar louça, eu sempre fico, ai, que saco, ter que lavar louça de novo. Quando eu tô lavando, eu percebo que eu demorei 10 minutos pra lavar uma louça, às vezes 5. Algumas tarefas parecem muito assustadoras quando a gente não começou elas ainda. A gente olha a pilha de louça e fica, ai meu Deus, eu vou demorar uma vida inteira ali. Conforme a gente vai praticando essa tarefa, a gente vai percebendo que, na verdade, é muito mais simples do que a gente tá imaginando. O grande problema do comportamento evitativo é que priva a gente de algumas experiências que poderiam comprovar para nossa cabeça de que a gente é realmente capaz, de que a gente consegue fazer. Quarta razão por trás do comportamento de procrastinação é a falta de motivação. Quando o trajeto de onde eu estou até os meus objetivos parece longo demais, o nosso cérebro escolhe economizar energia. E aí que entra a importância de a gente priorizar pequenas vitórias. Tenho o objetivo de fazer esse canal aqui crescer, de que tenha mais pessoas assistindo esses vídeos, que os meus vídeos sejam úteis para essas pessoas. Se apenas uma pessoa está assistindo esse vídeo, eu estou mais perto do que eu estava antes, quando não tinha vídeo nenhum. A gente precisa valorizar os pequenos passos, as pequenas conquistas. Porque a procrastinação é o reflexo do seu cérebro falando isso aqui é difícil demais, gasta energia demais, dá muito trabalho, é melhor deixar para depois. Procrastinação é um problema de motivação e não de gestão de tempo. E quebrar esse ciclo vai começar por entender o que te trava e criar sistemas que funcionem. E é por isso que eu elaborei esse protocolo, para me ajudar a ser uma pessoa menos procrastinadora e ter mais ações, atitudes comprometidas com valores ou com os meus objetivos. E te ensinar algumas habilidades e ferramentas para te ajudar a vencer isso de uma forma mais prática. Vamos lá? Primeiro núcleo, o autoconhecimento. A gente precisa descobrir, principalmente, quais são os benefícios que você ganha ao procrastinar. Sim, tem benefícios. Mas é justamente esses benefícios que estão te sabotando. De forma prática, a gente precisa se perguntar: o que eu ganho ao adiar essa tarefa? O que eu ganho de deixar isso para depois? Talvez seja evitar um desconforto, ganhar tempo para relaxar, ou até evitar o medo do fracasso. Mas você precisa descobrir o que você está ganhando com isso. Nenhum comportamento se mantém se você não estiver reforçando ele de alguma forma. Se a gente conhecer o que está reforçando, a gente vai poder lutar contra isso. Agora, se nem isso a gente sabe, fica muito mais complicado. Então, tira um tempinho para se perguntar quais são os benefícios, as vantagens, o que te traz de bom evitar uma tarefa, adiar lavar a louça, por exemplo. Como isso está te ajudando no imediato. O segundo núcleo é o controle de impulsos. Muitas vezes a gente procrastina porque a gente acaba cedendo aos impulsos. Por exemplo, o impulso de acordar e já pegar no celular. Nossos músculos têm memória. Eu desinstalei o Instagram e o TikTok porque isso estava me tomando muito tempo. E muitas vezes, na primeira semana que eu desinstalei, eu automaticamente abria, meu dedo já ia procurando o Instagram, já ia procurando o TikTok para poder abrir. Os hábitos são muito fortes e o caminho para a gente executar esses hábitos é muito facilitado. Imagina, ele foi programado para isso. Ele foi planejado para ser fácil, para eu abrir o aplicativo e já dar de cara com o conteúdo, já dar de cara com um vídeo, com um post. Eles foram projetados para manter a gente ali, para ser fácil para a gente. E o que a gente precisa fazer é criar barreiras. Esses comportamentos que são automáticos estão automatizados porque não tem nenhuma barreira. Então a gente precisa se automonitorar. E aí é uma ferramenta que a gente pode utilizar, é o automonitoramento. É entender
Quais são os gatilhos para procrastinação? O que você faz antes? O que está acontecendo? Se você tem a tendência a pegar no celular assim que acorda, que é o comportamento de muitas pessoas hoje em dia, você pode se perguntar: por que eu estou fazendo isso? Existem milhares de respostas para responder a isso e vai depender de pessoa para pessoa. Então você precisa monitorar quais são os gatilhos, quais são as razões que vão fazendo você agir dessa forma. O terceiro núcleo é a gestão de tempo. Eu falei que a procrastinação está muito mais relacionada à motivação do que gestão de tempo. E realmente, não é falta de tempo, né? E às vezes não é nem falta de gestão, a gente planeja fazer as coisas. Mas esse núcleo está aqui porque a gente também não pode ignorar totalmente a gestão de tempo, ela é importante. Então tente planejar a sua semana em 25 minutinhos. Aprenda a quebrar grandes tarefas em pequenas tarefas. Delimita um certo tempo para cada uma dessas coisas. Isso é uma coisa muito importante. Se você definir que você tem uma semana para lavar a louça, você vai demorar uma semana para lavar a louça. Agora, se você definir que você tem 30 minutos, provavelmente você vai conseguir concluir essa tarefa dentro desses 30 minutos. Então, gerencie o seu tempo de forma inteligente. Você pode até usar ferramentas de Pomodoro para poder te ajudar a regular o tempo de concentração e principalmente regular o tempo de pausa entre as tarefas. Evita usar o celular durante as pausas, porque isso não vai dar certo. Quando a gente divide uma tarefa grande, o inalcançável, em pequenos pedacinhos, ele se torna possível. Agora, se eu te ajudei até aqui, por favor, curte o vídeo e se inscreve para você não perder os próximos vídeos e ajudar o canal a crescer. O quarto núcleo do protocolo é a motivação intrínseca. Existe uma diferença entre uma motivação extrínseca, que é uma coisa de fora me provocando a fazer algo. Comprar um livro novo me motiva a ler. Essa motivação extrínseca não vai ser suficiente para manter a minha energia, a minha motivação pela tarefa inteira. Eu não vou conseguir ler o livro todo só com a emoção de ter comprado um livro novo. É por isso que a gente precisa ter clareza do que motiva a gente internamente, as nossas razões pessoais. É isso que ajuda a gente a perseverar. É bom que você seja um pouco mais prática e intencional nesse núcleo. Tente realmente escrever em algum lugar quais são as suas motivações, fazer um mural visual dos seus objetivos, deixar à vista para que você se lembre por que você está fazendo o que você está fazendo, porque aquilo é realmente importante para você. O quinto e último núcleo desse protocolo são a atenção aos momentos críticos. Existem pontos no tempo em que você costuma desistir e existem pontos em que eu costumo desistir. Esses momentos são decisivos. Eu comecei a ir à academia há alguns meses e eu era a pessoa que me matriculava na academia e não voltava mais para o segundo mês de academia. Eu ia todos os dias da academia no primeiro mês e eu não voltava para o segundo mês de academia. Quando eu paguei a mensalidade do segundo mês de academia, eu vi que era para valer. Mas antes disso acontecer, eu precisei identificar qual era o momento que eu costumava desistir, que era geralmente ali quando eu estava de TPM, mais sensível, então eu acabava não indo porque eu estava sentindo cólica, dor, desconforto, e eu não voltava mais. Entender esse ponto crítico me ajudou a perceber que se eu passasse por aquela semana difícil, provavelmente eu voltaria para o segundo mês. E aí eu voltaria para o terceiro mês e para o quarto mês. Então a gente pode criar certas recompensas para quando a gente chegar nesse ponto crítico. Você é do tipo que chega na metade e para, então tente se recompensar nesse momento. Tenha um objetivo, por exemplo, se eu conseguir concluir, passar desse ponto, eu vou me presentear de alguma forma, ou eu vou comemorar. Eu, por exemplo, comemorei muito quando eu fiz a minha inscrição do segundo mês de academia. Eu contei para meus amigos, eu pulei de alegria, eu falei, agora vai. E é importante que a gente tenha esses momentos. Mas lembre-se que procrastinação não é preguiça. É muito mais sobre uma luta interna entre o que você é hoje e quem você quer se tornar. A boa notícia é que você pode vencer essa batalha. Se você seguir esse protocolo, vai perceber que pequenas mudanças podem te ajudar a ser mais perseverante e vencer a procrastinação. Agora é com você. Qual vai ser o primeiro passo que você vai dar hoje para parar de adiar a sua felicidade? Vou te contar um segredo para você que chegou até o final do vídeo. Na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto para um PDF. Eu explico esse protocolo e te ajudo com algumas ferramentas práticas para você aplicar. É de graça e não tem por que você não clicar.